Olá, bom dia pessoal! Hoje nós vamos iniciando o primeiro, na verdade, organizando só um pouquinho aqui para que vocês me enxerguem melhor, o primeiro episódio da série Kátia Flix, da série Famílias Sistêmicas. Nós vamos então abordar diariamente temas relacionados às relações familiares, ao desenvolvimento familiar e, como consequência, como aplicar a prática do olhar sistêmico, como aplicar o conhecimento sistêmico para então tornar as relações dentro do sistema familiar funcionais e, como consequência, proporcionar uma contribuição para o desenvolvimento de todos, uma melhoria de qualidade de vida, um aumento na qualidade das relações. Hoje, nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre casais, o princípio de tudo. Trouxe aqui uma colinha porque não quero esquecer de nada, quero passar tudo para vocês. Quero também trazer alguns comentários que Bert faz sobre casais. Trago para vocês uma parte mais teórica no comecinho, depois abordamos uma parte mais de explicação. Na sequência, parto para as perguntas que vocês deixaram nos stories. Gostaria de me organizar com vocês. Diariamente eu vou colocar o quadradinho para vocês colocarem as perguntas para o dia seguinte. Então ontem eu coloquei o quadradinho para que vocês então tirassem as dúvidas, já deixassem ali organizado, né? Todas as dúvidas relacionadas a casais. Hoje eu vou colocar para vocês o quadradinho para vocês organizarem as perguntas para o segundo episódio. Qual é a abordagem do segundo episódio? O que acontece com você quando você está dentro do ventre? Então nós vamos ali explorar todas as questões das relações disfuncionais dentro do ventre materno, quais as interferências da história da mãe, da história da avó, nesse período que eu estou dentro do ventre e como esse período se torna decisivo para a minha percepção sobre mim mesmo. Amanhã vamos abordar aquela tradicional frase, você está, você não é. Enfim, temos muito a aprender pela frente. Já vou começar a lembrar vocês que na quarta-feira é o único dia que nós teremos um horário excepcional. Não será às 11h15, será às 10h10. Todos os dias a nossa live se iniciará às 11h15 de segunda a sexta-feira. Não teremos live no dia 21, que é feriado. Por quê? Porque nós realmente estamos agora nos reeducando. Nós estamos criando um hábito sistêmico. Nós estamos desenvolvendo um estilo de vida sistêmico. E dentro desse contexto, é importante que nós tenhamos muito tempo para aprendizado, mas também um tempo para praticá-lo. Eu preciso ter tempo junto à minha família, junto àqueles que eu amo, para colocar em prática tudo que eu aprendo. Então, cada vez mais, nós vamos cultivar um novo hábito de vida, aonde, através dele, eu vou ter a oportunidade de aprender e também colocar em prática. 11h15, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de estar abrindo oficialmente essa nova fase, de estar iniciando esse novo movimento, contribuindo para o desenvolvimento de todos vocês. Vamos então agora incluir a energia dos nossos pais, vamos nos conectar uns aos outros que estamos hoje, né? Todos aqui presentes participando dessa live. E também nos conectar àqueles que chegarão daqui a pouco e assistirão a nossa live gravada. Vamos fechar então os nossos olhos agora. Fazemos uma inspiração profunda. Silenciamos interiormente. E vamos então sentindo a presença da energia dos nossos pais, que nos abençoam nesse novo movimento. Sentimos a força do amor do nosso pai e da nossa mãe, sendo entregues bem na essência, no centro do nosso coração. E essa energia vai nos proporcionando uma expansão de força, luz, abertura, compreensão. E nos sentimos então fortalecidos, preparados para olhar para o novo,
para recebermos muito conhecimento. Compreendemos que agora abrimos diversas janelinhas do nosso coração, dando espaço para esse novo conhecimento, dando espaço para um grande aprendizado na nossa vida. Vamos então fazendo inspirações profundas e sentindo uma grande paz interior. Soltamos o nosso corpo. Nos percebemos todos conectados, envolvidos por uma grande força que envolve a todos nós. E lentamente nós podemos fazer uma reverência e vamos voltando. Trouxe aqui então a representação de um casal para vocês. Esse casal hoje representa a energia dos casais do sistema familiar de cada um de nós. Aqui, a energia está conectada e a oportunidade de gerar um novo sistema familiar. Gostaria de começar as explicações trazendo então, vou colocar eles aqui um pouquinho no meu colo, um ensinamento de Bert Hellinger muito profundo, e eu gostaria de ler o que ele traz pra gente, para não perder nem um pouquinho do significado, do sentido que ele nos ensina. O poder da força criativa se expressa na nossa sexualidade. O poder da força criativa se expressa na nossa sexualidade. Este poder representa um profundo acordo com a alma do mundo. Então, o que Bert diz? Que se nós fôssemos fazer uma opção consciente e desejássemos nos tornar pai e mãe para constituir uma família, nenhum de nós teria coragem se não fosse impulsionado pela força da sexualidade. Essa força que emerge da necessidade da alma do mundo em se desenvolver, em evoluir, em continuar crescendo. É essa força que proporciona o surgimento de um casal. A energia da sexualidade faz com que um homem busque uma mulher e uma mulher busque um homem. Veja, eu sei que vocês vão começar a perguntar sobre a homossexualidade. No contexto da nossa série, nós teremos um episódio que irá abordar a homossexualidade. Eu precisava determinar alguns tópicos para o desenrolar da série. E não tinha como abordar um monte de coisas no mesmo dia, porque eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Então eu parto do princípio de uma família tradicional com todo respeito à homossexualidade. Tenho amigos e amigas homossexuais que eu amo de paixão, são pessoas próximas que moram no meu coração e que têm o meu total respeito e o total respeito sistêmico e terão um olhar diferenciado para esse movimento. Eu só precisava criar um roteiro, uma historinha, como uma novela, como uma série, onde tem uma história. Em algumas séries nós temos as relações de casais de diversas formas. Eu precisei eleger um para começar. Como eu precisava ter um processo de desenvolvimento de um histórico tradicional, de um histórico onde nós enxergamos o cotidiano de muitas pessoas, eu optei por continuar dessa forma. Mas, por favor, não é nenhum movimento de exclusão, eu não vou deixar de mencionar também. Só que nós vamos ter momentos para isso, porque senão joga tudo junto dentro de uma mesma panela e não vira nada. Não vira nem sopa, nem salada, nem nada. Nós precisamos, então, organizar as ideias. Por isso eu estou seguindo dessa forma, ok? Então vamos lá. Por conta da energia da sexualidade, surgiu um casal. Esse casal ele surge e para que ele seja funcional, é fundamental que o homem identifique que ele possui o masculino
e que falta nele algo, lhe falta o feminino. E que somente quando ele estiver em concordância com essa falta é que ele poderá então encontrar na parceira a oportunidade de se unir a ela de forma funcional. Da mesma forma, o casal só se forma por completo e pode então se entregar ao desenvolvimento quando a mulher percebe que lhe falta dentro dela o masculino e que este masculino pode ser alcançado, percebido, encontrado em um homem. E quando ela encontra então essa energia do masculino e diz: eu agora recebo o que me falta, a concordância entre ambos vai gerar o casal. Então, se o homem diz eu me basto e se a mulher diz eu me basto, o casal não consegue ficar próximo. Quando o homem diz eu reconheço a necessidade do feminino e a mulher diz eu reconheço a necessidade do masculino, ambos podem se unir. E quando o casal reconhece dessa forma, está em total concordância e então um entende a necessidade de ser suprido pelo outro, os filhos ficam calmos, tranquilos e se sentem amados. Por quê? Porque o homem vai dizer para o filho: eu enxergo em você uma parte da sua mãe e eu estou em total concordância e acolho a sua mãe que está em você. Da mesma forma, a mulher vai olhar para essa criança e vai dizer: eu enxergo em você uma parte de seu pai. Enxergando uma parte de seu pai, eu o acolho no meu coração. Você é o filho perfeito para mim e agora eu estou em total concordância. Desta forma, então, a família pode se iniciar. É desta forma que a aceitação surge e o desenvolvimento pode acontecer de forma funcional dentro da família. Mas existem uma série de particularidades que nós precisamos discutir aqui no que diz respeito a casais. Quando um casal é lindo, né, Ana? Eu também acho lindo demais isso. É lindo e é tão simples. Essa simplicidade, se for praticada dentro de nós, essa humildade, estarmos isentos de orgulho e olharmos para o outro, tomados desse amor que transborda. Veja como tudo fica mais simples, né? Tirando o julgamento, as amarras, mais ele, mais ela, mais ele, mais ele, meu filho repete ele, meu filho repete ela. Puxa vida, como seria bom se nós conseguíssemos, a partir dessa série, soltarmos, né, todos esses ranços que ficam dentro de nós e usarmos da amorosidade que a Selma fala aqui, não é verdade? Mas vamos lá, vamos falando de todas as particularidades agora para que o casal seja bem sucedido. O primeiro passo para que o casal seja bem sucedido é fundamental que as famílias estejam em concordância. Aqui, o sistema olhe para essa filha e diga: aceitamos e abençoamos sua relação. E aqui, o pai e a mãe olhem para esse filho e digam: você já é um adulto, nós te abençoamos e agora vocês podem seguir. São abençoados por nós. Quando acontece dessa forma, o casal é abençoado por ambas as famílias. É o primeiro passo para que eles possam, então, seguir para o desenvolvimento. Veja, se uma família olha com superioridade para a outra e diz: ela não é a pessoa certa para mim, a relação já começa em desequilíbrio. Existe um desequilíbrio onde um tenta se sobrepor ao outro e dessa forma a instabilidade não vai gerar total ressonância e concordância. Os dois, então, eles precisam se perceber iguais entre si. A mulher olhando para a família do marido e dizendo: sou grata, a partir da existência de vocês foi que ele existiu. E ela reverencia essa família e sente gratidão pela existência dela. O homem, da mesma forma, enxerga o que está atrás da mulher e diz: eu reverencio a existência de vocês. Porque vocês existem,
ela pode então vir preencher o meu feminino. Se este reconhecimento não acontece e eu fico apontando para a família do outro dizendo, tomara que ele não seja igual ao pai dele, nossa, mas a mãe, quando eu começo a gerar descrédito sobre a família do meu parceiro, da minha parceira, automaticamente eu não vou conseguir alcançar a concordância entre o casal. Vamos lá, gente, eu não vou responder perguntas agora, porque senão eu vou perder a minha linha de raciocínio. Eu vou chegar até o final, depois eu respondo as perguntas, tá bom? Porque senão a gente vai interrompendo e a gente não consegue trazer todo o conteúdo que a gente precisa, ok? Bom, vamos lá. Então, o casal em total concordância. Estou aqui olhando minha colinha porque eu quero passar por todas as etapas e não perder nenhuma. O que é importante entender? Que eu preciso olhar para a minha história lá atrás, ele precisa olhar para a história dele lá atrás e sentir gratidão por todos os relacionamentos que passaram antes. Se eu sou quem eu sou, se deve a tudo que aconteceu anteriormente. Seja a paixão dos 5 anos de idade, seja aquele amor platônico, seja o amor por um artista famoso, sejam relacionamentos anteriores. Tudo que chegou antes, aquele primeiro beijo, aquele disparar do coração quando eu vejo um artista que eu curto muito, todos esses movimentos geram em mim experiências que vão me proporcionar, me tornar quem eu sou hoje para me entregar o meu feminino para o masculino e para eu entregar o meu masculino ao feminino. Olhar para o que veio antes, sentir gratidão sem julgamento, reverenciar a cada um é muito significativo. Veja, um casal também pode estar abalado estruturalmente dizendo, no que diz respeito ao sistêmico, se antes de se relacionar houve uma partida precoce. Por exemplo, se ela se relacionava com alguém e ele veio a falecer e só por isso o casal se encontrou. Fica aquela ideia, se o primeiro ou se o anterior não tivesse falecido, nós não estaríamos juntos. Isso é uma ideia inconsciente, mas gera dívida daquele que chegou depois. Enquanto ele não olha para o passado e diz, eu reconheço a sua grandeza e reverencio o período em que você esteve agora com a minha parceira. E eu peço que você me abençoe para que eu possa seguir e dar continuidade a essa história. O casal não fica em harmonia, é como se estivesse um pouco afastado e ela ainda olha para trás, ou até mesmo ele pode olhar para trás. Então, fazer essa correção proporcionando a união e o preenchimento da lateralidade é fundamental. Veja, também se um dos dois foi condenado pelo pai ou pela mãe, a dívida que o outro sente que gerou junto à família do parceiro gera afastamento. Por exemplo, eu olho aqui e digo, percebo que você teve que romper com as suas escolhas religiosas, percebo que você teve que romper com o seu pai e com a sua mãe que não abençoavam a nossa relação. Desta forma, eu fico afastado. Para que você possa encontrar alguém que atenda às necessidades. Por quê? Porque o vínculo com a origem gera este sentimento de insegurança e instabilidade no casal. Então é muito importante que as pazes com a origem seja feita de ambos os lados. Caso contrário, alguém permanecerá um pouco afastado, com a intenção de proporcionar a chegada de alguém que atenda a todas as expectativas. Vamos supor que este homem aqui já tenha tido uma família, tenha tido uma esposa, já tenha tido filhos. Enquanto a mulher não olhar e disser, eu reverencio a primeira esposa, a segunda esposa, se ela for a terceira, aquela que chegou antes. Aquelas que chegaram antes. Compreendo que você só é o que você se tornou, porque elas chegaram antes. E reconheço o vínculo do amor que os uniu. Compreendo que agora eu posso me sentir abençoada por todas que chegaram antes para seguir com você o meu destino.
Quando a mulher se coloca em superioridade, achando que poderá ser melhor ou viverá alguma coisa melhor do que a mulher ou o homem anterior, né? Se for a mulher que chegou depois, a segunda, a terceira, ela. Se foi ele que chegou depois, o segundo, o terceiro, ele. É importante olhar para aqueles que chegaram antes, reverenciar os filhos que chegaram antes e a partir daí seguir adiante. Se eu quero me colocar em superioridade no lugar de um filho, se eu quero tomar um lugar daquele que chegou antes, automaticamente o casal se afasta. Nós observamos no movimento com pessoas que um segundo relacionamento fica um pouquinho mais afastado do que a característica do primeiro relacionamento. O terceiro um pouquinho mais. Tecnicamente, Bert diz que o maior sofrimento é a separação, a maior dificuldade de ruptura, Vamos trazer um termo técnico. A maior dificuldade de ruptura se dá quando um acaba olhando para o outro e dizendo: não reconheço aqueles que vieram antes. Quando isso acontece, o movimento não pode seguir. Eu quero abrir aqui mais uma observação, que é: o casal chegou antes, o filho chegou depois. O filho está à frente, o casal segue desta forma. Se o casal tem um filho e coloca este filho aqui, a hierarquia se quebra. A hierarquia se quebra, o casal se afasta e ambos passarão a buscar algo novo. O filho precisa ficar à frente, o casal chegou antes, o filho chegou depois. Agora, filhos da primeira relação chegaram antes, eu reverencio e digo: o vínculo se iniciou primeiro. Peço que abençoem agora a continuidade dessa relação, reconhecendo que vocês têm um lugar de prioridade nessa família. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu gostaria também de abordar com vocês, vou descansar aqui um pouquinho os bonecos, é o seguinte. A gente percebe que muitas vezes algumas mães, principalmente no passado, agora é mais difícil nós enxergarmos isso, mas no passado era muito comum de acontecer. Privavam os filhos ou as filhas de resolverem, decidirem os seus próprios casamentos. Na minha família mesmo, a minha bisavó e o meu bisavô foram privados. Os pais de ambos que escolheram com quem iriam se casar, geraram uma única reunião e depois eles se encontraram no dia do casamento na porta da igreja. Dessa forma, é como se o pai ou a mãe tentassem decidir o destino do filho, achando que podem então interferir no processo de melhores escolhas. Isso é ilusão. A desordem se instala na família e a comunicação se torna disfuncional. Olha que interessante. Um pai ou uma mãe diz: você não vai se casar com tal pessoa. Você vai se casar com a pessoa que eu determinei. Quando isso acontece, as gerações seguintes vão viver inúmeras desordens. Por exemplo, amores proibidos. Os amores se tornam proibidos. Parece que, por mais que eu deseje, eu não consigo viver amores funcionais. A minha melhor amiga se casa, conhece aquela coisa? Eu apresento a minha melhor amiga para o meu melhor amigo e eles se casam. Eu acabo de me separar do meu namorado conhece alguém e se casa com alguém. Por que isso acontece? Parece que com todo mundo que eu me relaciono, logo em seguida, quando se afasta de mim, se casa. Eu tinha intenção de permanecer com a pessoa, de constituir uma família, só que comigo nunca dá certo. Exatamente por isso. Porque no passado, a ordem de se relacionar com alguém foi mais forte do que a ordem do amor. E desta forma, esta situação disfuncional começa a se propagar dentro da família, os ciclos de repetição começam a acontecer. E a comunicação começa a se tornar impositiva. Faça, eu decido. E você começa a observar que isso não acontece só na paternidade ou na maternidade. É muito comum, Ana, é muito comum. Você começa a perceber que, por exemplo, numa relação de sociedade começa a acontecer, numa relação de amizade começa a acontecer, algumas vezes os colaboradores da sua empresa começam a tentar te dar ordem, existe uma quebra hierárquica e você começa a se deparar constantemente com pessoas que tentam definir
como deve ser feito. Eu vou abrir aqui um parênteses para demonstrar para vocês o quanto isso é significativo. Acabei de contar para vocês. Então, os meus bisavós viveram essa situação. Minha bisavó Inês se casou com um homem, não me lembro o nome dele agora, que ambos foram forçados a essa união. Na família existem várias pessoas impositivas, autoritárias, através da comunicação. Quando eu comecei a fazer atendimentos, o que acontecia? Com frequência, eu atendia pessoas que queriam determinar a forma como gostariam de ser atendidas. Ao invés de chegarem abertas ao movimento da constelação, com frequência elas chegavam para mim, não, mas eu não quero ser atendido dessa forma, eu não quero ser atendida dessa forma. Quando eu parti para um online, eu ainda percebia isso. Ah, mas eu não quero Zoom, eu quero WhatsApp. Ah, eu não quero Zoom, eu quero Skype. Sempre tentavam resistir à forma como eu me aproximava para a correção. Por quê? Porque eu ainda precisava ganhar uma consciência. Qual era a consciência? Que aquela imposição de união, de parceria do passado estava reverberando em diversas áreas da minha vida, inclusive no meu papel profissional. A imposição passa a se tornar um movimento impeditivo e também um movimento que gera extremo desconforto nas pessoas do sistema. Então é importante termos esse olhar, compreendermos o quanto a definição de um casamento lá no passado, vejam, da minha bisavó, gera uma interferência nas minhas relações com o cotidiano hoje. Por isso que nós criamos uma série, Famílias Sistêmicas. Não são pessoas sistêmicas. O que acontece lá atrás tem total interferência sobre a vida de todos aqueles que vêm, que surgem nas gerações seguintes. Mais uma coisa, família sistêmica, por quê? O todo se propaga. Algo que acontece lá não vai reverberar só no mesmo formato, mas vai reverberar em inúmeros formatos. Eu vou pegar agora, eu estou com outro celular aqui, pegando todas as perguntas que vocês colocaram nos quadradinhos lá nos stories. Desde ontem, os stories estão com um quadradinho para que vocês colocassem as dúvidas a respeito deste assunto. Vocês colocaram algumas dúvidas que fogem do assunto, então eu não vou responder. Vou responder ao que se refere este assunto. Hoje à tarde eu vou colocar perguntas para a live de amanhã. E aí quem tiver perguntas sobre o tema, o que acontece quando eu estou dentro da barriga da minha mãe antes de nascer, você vai lá e vai colocar lá, que daí nós vamos dar continuidade à série amanhã, abordando esse tema. Por quê? Primeiro passo, casais, para que o todo dê certo, não é? O início de tudo, o princípio de tudo. Veja, um casal que traz um princípio disfuncional gera interferência nas inúmeras áreas de desenvolvimento da minha vida. Eu que sou já a bisneta. Então vejam como esse tema casais, o princípio de tudo, abrange muitas situações. Muito interessante, não é verdade? Agora, vamos lá. Vamos agora então aos questionamentos deste tema de hoje. Em caso de traição, se surgirem dúvidas depois da live, vocês vão na live de hoje, eu vou deixar os comentários abertos e vocês vão colocar embaixo dos comentários da live de hoje as dúvidas que ainda ficaram dessa live. Se der tempo, eu respondo algumas. Se não der, vocês colocam que no decorrer da semana nós vamos esclarecendo as dúvidas de vocês, ok? Vamos gerar uma metodologia para nós conseguirmos nos organizar, porque senão, imagina o seguinte, nós vamos ficar o dia inteiro tirando dúvidas e uma dúvida leva a outra, na verdade, Marli? E aí chega uma hora que a gente não vai conseguir suprir tudo, mas para que vocês não fiquem em aberto, então fazemos sempre assim. No dia anterior, quadradinho, coloquem todas as dúvidas lá. Venham para a live e respondo todas as dúvidas. Abordamos com mais profundidade o assunto. Caramba, surgiram novas dúvidas. Vou embaixo nos comentários daquela live, daquele dia, que vai ficar salvo no Instagram.
Vou colocar ali todas as dúvidas e eu vou responder para vocês. Se nós percebermos que no final ficaram várias dúvidas ainda, fazemos um dia, um episódio só de dúvidas e abro para todos vocês irem participar. Mas a minha expectativa é que quando nós chegarmos no 12º episódio, vocês tenham vivido uma experiência profunda e tenham compreendido como fica bacana esse tipo de interação, que tem tudo a ver com a minha essência e tem tudo a ver com a forma que eu quero trabalhar com vocês a partir de agora, né? Aprofundarmos cada vez mais a nossa exploração da prática do olhar sistêmico, gerando assim um novo hábito de vida, um novo estilo de vida, o estilo de vida sistêmico. A base de tudo, a vida é por mim, por quê? E completamos de diversas formas. Mas vamos lá então. Em caso de traição, sistemicamente pode ser um ajuste de contas de outras vidas? Veja, a constelação ela não olha para outras vidas. Eu entendo que no final o Bert até aborda alguma coisa sobre as práticas religiosas que ele experimentou e a partir dali ele traz experiências particulares dele. Mas a metodologia constelação, ela não aborda religião, então ela não aborda vidas passadas. Nós entendemos que quando existe uma traição, por detrás da traição existe uma desordem que precisa ser compreendida. Se existe uma traição, existe uma situação disfuncional na relação. Essa situação disfuncional ela acontece como uma forma de repetição com a intenção de reparação. Veja, se só acontece a traição, não acontece reparação. Agora, se acontece a traição e eu olho e digo, o que a traição precisa me mostrar? O que o abandono precisa me mostrar? Olho para a traição, olho para um abandono, olho para um relacionamento abusivo e pergunto o que precisa me mostrar e ganho conhecimento a partir do que precisa me mostrar. A ordem se restabelece porque eu dou lugar no espaço da alma da família para aqueles que viveram as situações disfuncionais, as relações disfuncionais no passado. Só que essa abordagem, essa expansão de consciência precisa acontecer. Se a expansão de consciência não acontece, as traições continuam se repetindo, os ciclos continuam se mostrando iguais. Por quê? Esperando esta reparação. Vamos lá, seguindo nas perguntas. Tenho crenças de abandono e rejeição que dificultam a entrega. O que fazer? Assistir o episódio 2. Sabe cenas dos próximos capítulos? Antigamente, quando a gente assistia a novela da Globo, né? Eu sei que alguns ainda assistem hoje. Cenas dos próximos capítulos. E aí só passavam umas imagens rápidas assim? Pois é. Por quê? Porque amanhã nós vamos explicar que as experiências que nós vivemos dentro do ventre geram este tipo de sentimento. Abandono, rejeição. E este tipo de sentimento fica registrado no meu inconsciente e registrado na minha fisiologia e como consequência vai interferir em diversas áreas da minha vida. Porque eu passo a projetar a experiência de dentro do ventre mais e mais no meu cotidiano, em todas as áreas da vida. Então amanhã eu vou trazer para você com profundidade essa resposta que você está me fazendo agora. O princípio do segundo relacionamento tem quais implicações? Falamos agora há pouco. Reverenciar aqueles que chegaram antes, entendendo que o vínculo antecedeu ao vínculo que ela ou ele vivem agora e compreender que o relacionamento agora só pode se fazer funcional quando eu reconheço toda a origem e reconheço que todo aquele movimento inicial de alguma forma está presente dentro da pessoa.